Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal do Professor Estrada. Nós temos vídeos diários, exceto às quartas-feiras, sendo que às terças-feiras nós temos uma live para tirar dúvidas de matemática. Portanto, se você não quer perder todos esses benefícios que o canal lhes oferece, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nossas novidades e deixe o like no vídeo e compartilhe para que o nosso canal e o nosso projeto possa crescer cada vez mais e ajudar mais gente. E pessoal, nós estamos na aula 98 do nosso curso de Matemática Básica. Estamos estudando no momento sistemas de equações lineares e hoje será a última aula deste assunto. Hoje nós vamos resolver alguns exercícios aplicados, exercícios que envolvem aplicações de sistemas lineares. Vamos começar. O primeiro exercício que nós vamos tratar hoje aqui será o seguinte. A soma do numerador e denominador de uma fração é 13. O numerador excede o denominador de 3. Achar essa fração. Eu já esquematizei o problema aqui. Nós queremos saber o valor da fração x sobre y. O numerador é x e o denominador é y. O enunciado nos informa que a soma do numerador com o denominador é igual a 13 e o numerador excede o denominador em 3 unidades. Portanto, x igual a y mais 3. Nós não estamos com o sistema na nossa forma tradicional, mas notem que isso forma um sistema linear, um sistema de equações lineares. Na aula passada nós vimos, quando um sistema não está na forma padrão, como é que nós deixamos ele na forma padrão. Basicamente, teríamos que trazer esse y para a esquerda aqui. Bom, esse sistema, como nós já estamos com o x isolado aqui em função de y, nós vamos aplicar o método da substituição. Como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse valor de x que já está isolado aqui e substituir na primeira equação. Então a primeira equação nos diz que x mais y é igual a 13. No lugar de x eu vou substituir o que informa a segunda equação, que x é igual a y mais 3. Portanto, nós vamos escrever aqui y mais 3 no lugar de x, mais y igual a 13. Agora nós deixamos uma equação somente em função de y. Uma equação do primeiro grau, portanto. Nós vamos agrupar estes dois valores de y aqui, y mais y, 2y, igual a 13, e esse 3 que está somando aqui, ele vai passar para o outro membro subtraindo. Agora então nós temos que 2y é igual a 10. Portanto, y é igual a 10 sobre 2, que é igual a 5. Já achamos o y, agora nós voltamos para a segunda equação e encontramos o valor de x. A segunda equação nos dizia que x é igual a y mais 3. Portanto, x é igual a 5 mais 3, que é igual a 8. Portanto, a nossa fração, a resposta do problema, a nossa fração x sobre y é igual a 8 sobre 5. Esta é a resposta do problema. Notem o seguinte, principalmente quando os números forem pequenos, as condições forem simples, é sempre interessante verificar se você chegou na resposta correta. Então nós tínhamos uma fração, cuja soma dos dois membros aí é igual a 13, e o numerador excede o denominador em 3 unidades. Portanto, veja que 8 mais 5 é 13, e 8 é 3 unidades maior do que 5. Portanto, nós resolvemos o problema. Nosso segundo exercício de hoje é um exercício muito interessante. É uma questão muito interessante que caiu no concurso do Ministério Público Estadual do Mato Grosso do Sul para um cargo e de nível de ensino médio. Quem elaborou essa prova foi a Fundação Getúlio Vargas, que tradicionalmente ela tem questões muito bem elaboradas aí nas provas que ela faz, ok? Então vamos lá. Uma barraca de lanches rápidos vende sanduíches de 2 tipos. O tipo simples, com uma fatia de carne e uma de queijo. E o duplo, com 2 fatias de carne e 2 de queijo. Cada sanduíche simples é vendido por R$ 4,80 e cada duplo é vendido por R$ 6,00. Certo dia, João, o dono da barraca, vendeu 50 sanduíches. Arrecadou o total de R$ 266,40 e disse: não vendi mais porque a carne acabou.
qual era o número de fatias de carne que João tinha no estoque nesse dia. Bom, pessoal, para a questão de organização do problema, eu vou chamar de S o número de sanduíches simples e D o número de sanduíches duplos. Então aí fica uma dica para vocês. Nem sempre é interessante nós chamarmos de X e Y. Às vezes nós chamarmos pela primeira letra pode ser mais interessante para facilitar nossa vida. A princípio ele fala em fatias de carne, fatias de queijo, mas a princípio nós não vamos nos preocupar com isso. Nós vamos pensar o seguinte somente. Ele vendeu 50 sanduíches, alguns deles simples e alguns duplos. Então nesta informação, o que ele está nos dizendo é o seguinte, que S mais D é 50, ou seja, o número de sanduíches simples mais o número de duplos que ele vendeu é igual a 50. E ele diz o seguinte, que cada sanduíche simples custou R$ 4,80 e cada duplo custa R$ 6,00. E o total vendido foi de R$ 266,40. Nisso ele está dizendo o seguinte, que se eu considerar aqui R$ 4,80 vezes o número de sanduíches simples mais R$ 6,00 vezes o número de sanduíches duplos, isso vai dar exatamente R$ 266,40. Bom, então aqui nós temos um sistema linear. Nós vamos aplicar uma multiplicação nesse sistema para transformá-lo um pouquinho mais simples. Então primeiro nós vamos repetir a primeira equação, S mais D é igual a 50. A segunda equação, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos multiplicar a segunda equação por 10. Né? Lembrando que nós comentamos que quando nós multiplicamos uma equação do sistema por uma determinada constante diferente de zero, nós não alteramos o conjunto de solução desse sistema. Portanto, multiplicando esta equação por 10, nós vamos ter o seguinte, 48S mais 60D igual a 2.664. Agora nós já estamos em condições aí de resolver esse problema. Agora fica um pouquinho mais fácil, pois agora os coeficientes viraram todos inteiros. Nesse problema, nós poderíamos fazer por substituição também, isolando aqui, por exemplo, nesta primeira equação, o S ou o D. Mas eu vou optar por fazer por adição. Como é que nós vamos fazer? Eu vou multiplicar agora esta primeira equação por 60. Pois com isso nós vamos fazer aparecer o 60 aqui neste D aqui, não é? Poderíamos multiplicar por 48 também, para fazer aparecer o 48 aqui. Mas vamos multiplicar por 60. Então nós vamos ficar com 60S mais 60D. E 60 vezes 50 dá 3.000. E aqui embaixo nós só copiamos. 48S mais 60D, 2664. Agora, nós estamos em condições de, vou colocar o sinal desse lado, e na verdade subtrair, né? Que eu expliquei para vocês que pode ser subtraídas, né, as equações, ou somadas. Que os dois seria aí o método da adição, mesma coisa, ok? Bom, por que subtrair? Porque os coeficientes do D aqui, eles são iguais, tá ok? Então nós podemos subtrair. Então 60D vai cancelar com 60D aqui. Aqui nós temos 60S menos 48S. Isso vai dar 12S. E aqui 3.000 menos 2.664. Isso vai dar 336. Agora o 12, que está multiplicando aqui, ele vai passar dividindo. Então nós teremos S igual a 336 sobre 12. E isso resulta exatamente 28. Bom, então nós temos 28 sanduíches simples que foram vendidos. Agora que nós temos 28 sanduíches, nós podemos voltar para a primeira equação. Né? Não seria interessante nós pegarmos a primeira equação nesta forma aqui multiplicada. Nós podemos pegar nesta forma que está mais simples. Portanto, como S mais D
é igual a 50 e S igual a 28, portanto D será igual a 50 menos 28. S igual a 28, que é igual a 22. Bom, agora nós descobrimos quantos sanduíches duplos ele vendeu, 22, e quantos simples. Mas ele não perguntou isso. Ele perguntou quantas fatias de carne ele utilizou. Ora, ele informa no enunciado que cada lanche simples leva uma fatia de carne e cada lanche duplo leva 2 fatias de carne. Portanto, o número de fatias de carne será o seguinte. Cada sanduíche simples, eu vou multiplicar por 1, né? 28 vezes 1, pois cada um leva uma fatia de carne. E cada sanduíche duplo, eu vou multiplicar por 2, pois cada um leva 2 fatias de carne. Então nós teremos 72 fatias de carne. E essa é a resposta ao problema. Tem um exercício bastante interessante aí, sempre tomando cuidado. O objetivo não era somente resolver, encontrar o número de lanches simples e duplos, mas sim encontrar o número de fatias de carne. Nessa questão, originalmente na prova, ela fornecia algumas alternativas, então poderia ser que alguma alternativa pudesse ser essa resposta errada. Então sempre atenção a isso. Bom, pessoal, agora quero trabalhar com vocês o último exercício de hoje. É um exercício que envolve porcentagem. É um exercício que eu pretendia fazer no assunto porcentagem, porém não fiz porque ele recaía num sistema. Esse exercício mostra o porquê que eu estou dizendo para vocês que neste momento é importante nós sabermos resolver sistemas lineares, pelo menos os mais básicos, pois eles aparecem em situações aplicadas fora do contexto mesmo de sistemas lineares, né? Então é importante nós sabermos. Em 100 kg de uma liga, mistura de metais, há 20% de cobre e 5% de estanho. Quantos quilos de cobre e quantos quilos de estanho devem ser adicionados a essa liga para se obter uma outra com 30% de cobre e 10% de estanho? Bom, turma, olha como que eu esquematizei o problema. Escrevi aqui a massa total dessa liga, 100 kg. O enunciado informa que desses 100 kg, 20% são cobre. Eu usei o símbolo químico do cobre, que é Cu. Tá? Cuidado para não falar esse número, pois ele acaba saindo um nome feio aí, né? Bom, e 5% de estanho. Bom, é 20% de cobre. Pessoal, é o seguinte, como o nosso objetivo aqui é trabalhar com sistemas lineares, e nós já vimos porcentagem, eu já vou escrever o valor final aqui. Bom, 20% de 100 kg, então nós temos 20 kg. E estanho nós temos 5 kg. Agora nós queremos adicionar uma quantidade de cobre e uma quantidade de estanho, de tal maneira que na nova liga, na nova mistura, a proporção do cobre passe a ser 30% e a proporção do estanho passe a ser 10%. Portanto, nós vamos fazer o seguinte. Nesses 20 kg aqui, nós vamos adicionar X. Eu não sei quanto é essa quantidade de cobre que nós vamos adicionar. E nesta quantidade de estanho aqui, nós vamos adicionar Y. Bom, quando nós fizermos isso, a nossa liga passará a ter uma massa total de 100 mais X mais Y. Cuidado aqui. De fato, né? Como nós tínhamos 100 kg e adicionamos X quilogramas de cobre e Y de estanho, então nós temos 100 mais X mais Y. Então esta é a quantidade final de liga que nós temos. Nós queremos que esta quantidade de cobre represente 30% desse total e esta quantidade de estanho represente 10% desse total. Portanto, o que nós queremos aqui, na verdade, é o seguinte. Nós queremos que 20 mais X seja igual a 30%, que eu vou escrever na forma unitária, 0,3, do total. 100 mais X mais Y. E nós queremos que 5 mais Y,
que é a quantidade de estanho, ela represente 10% do total. Portanto, nós temos essas duas equações. Ora, pessoal, isso aqui é um sistema linear, um sistema de equações lineares. Mas para deixá-lo mais na cara de sistemas lineares, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pular algumas etapas aqui, já escrever o sistema final. Vamos ver o que vai acontecer com o x aqui. Bom, o x, este 0,3, ele vai distribuir aqui, aqui e aqui. Né? Então nós teremos 0,3 vezes 10, vezes 100, que é igual a 30, 0,3 vezes x e 0,3y. O 0,3 vezes x, ele vai passar para cá com sinal trocado. Então vai ficar x menos 0,3x, eu já vou escrever direto 0,7x. O coeficiente de y será apenas 0,3y, mas como ele passa para a esquerda, ele vai ficar menos 0,3y. E o termo independente vai ficar o quê? Nós temos 0,3 vezes 100, que é 30, menos 20, que o 20 vai passar para lá com sinal negativo. O coeficiente independente nós passamos para a direita e não para a esquerda. Então nós vamos ficar com 30 menos 20, que é 10. Então esta é a nossa primeira equação e agora a nossa equação linear aqui já está no formato que nós estamos mais acostumados, mais padronizado aí, né? Que é termo em x, termo em y e termo constante. Agora nós vamos fazer a mesma coisa nessa de baixo. O coeficiente de x será aqui 0,1x, mas como ele passa para a esquerda, ele vai ficar o quê? Menos 0,1x. O coeficiente de y vai ser 1y aqui, menos 0,1y, que nós já vamos escrever 0,9y. E o termo independente será o seguinte, 0,1 vezes 100 vai dar 10, 10 menos 5 é 5. Portanto, nós temos essas duas equações aqui. Vou fazer uma etapa a mais aqui, que é a seguinte. Como aparecem aqui alguns valores com vírgula, eu comentei com vocês, nós somos seres humanos, fazemos as contas aí no braço. Então, se a gente puder evitar as vírgulas, é melhor. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar as duas equações por 10. Né? Multiplicando as duas equações por 10, nós vamos chegar ao seguinte. A esse sistema aqui, 7x menos 3y igual a 100 e menos x mais 9y igual a 50. Bom, este é o nosso sistema. Agora o que eu vou fazer? Como o nosso espaço é reduzido aqui, eu vou apagar essa parte aqui, copiar novamente esse sistema aqui e aí nós continuamos a resolução. Eu não queria apagar essa parte para vocês acompanharem aqui o conceito do que a gente está fazendo. Bom, pessoal, esse é o sisteminha que nós recaímos aqui. Como é que eu vou trabalhar aqui para resolver esse sistema? Eu particularmente, pessoal, eu procuro, pelo menos sistemas 2x2, trabalhar com o método da adição. Geralmente eu acho mais simples o método da adição, lembrando que pode ser adição ou subtração. Né? Adição se os coeficientes forem opostos e subtração se eles forem iguais. Né? Comentei com vocês isso na aula passada. Então eu prefiro esse método, mas fica a critério de cada um. Por exemplo, aqui pode ser trabalhado o método da substituição facilmente, pois é fácil isolar x nesta equação de baixo e aí esse valor de x substituir na equação de cima. Mas o que eu vou fazer aqui é o seguinte, como aqui aparece o 9 e aqui aparece 3, e eu sei que 3 vezes 3 é 9, eu vou multiplicar essa equação de cima por 3. Então nós vamos ficar com o seguinte, 21x menos 9y igual a 300. E a de baixo nós apenas copiamos. Agora sim nós podemos o quê? Somar. Aplicar aí o método da adição, pois nós temos coeficientes opostos aqui. Então quando nós somamos, esses coeficientes aqui, os termos em y, se cancelam. 21x menos x vai dar 20x igual, e 300 mais 50, 350. Agora o 20 passa dividindo,
Portanto, x será igual a 350 dividido por 20. Este zero aqui é cancelado. 35 por 2 vai dar 17,5 quilogramas. 17,5 quilogramas. Então essa é a quantidade de cobre que nós devemos adicionar. E a quantidade de estanho, como é que nós fazemos? Basta pegar qualquer uma das equações. Vou pegar essa segunda aqui que diz o seguinte, que menos x mais 9y é igual a 50. Portanto, menos 17,5 mais 9y igual a 50. E aqui nós temos o seguinte, y vai ser o quê? 50 mais 17,5 vai dar 67,5, que eu vou dividir por 9. Já vou passar o 9 dividindo, né? Então 50 mais 17,5 dividido por 9. E fazendo essa continha aqui, 7,5 quilogramas. Portanto, a quantidade de estanho que nós temos que adicionar é 7,5 quilogramas. Portanto, aqui nós vamos ficar com a nossa quantidade aqui de 37,5 quilogramas de cobre. A quantidade de estanho vai passar a 12,5. E o total, a quantidade total da nossa liga será o quê? 100 mais 17,5 mais 7,5, ou seja, 125 quilogramas. Bom, então a nossa liga vai passar a ter 125 quilogramas, pois nós vamos adicionar aqui 17,5 quilogramas de cobre e 7,5 quilogramas de estanho. E a título de curiosidade aí, calculem agora o quanto 37,5 representa em 125. Vocês vão ver que vai dar exatamente 30%. E quanto que 12,5 representa em 125, que dá 10%. Aqui já é mais fácil de perceber até, né? Bom, pessoal, então vejam a utilidade que nós temos aqui, um exercício de porcentagem que nós utilizamos sistemas lineares para resolver. Bom, pessoal, com isso nós finalizamos essa parte de sistemas lineares. Em outras situações desse curso nós vamos utilizar sistemas lineares. Portanto, fiquem tranquilos, pois esse assunto nós vamos sempre estar trabalhando aí em outros contextos. Portanto, vocês vão ir pegando isso aqui. Mas sempre é importante vocês correrem atrás de exercícios. A princípio, até recomendo a vocês que peguem exercícios desse tipo, né, de um sistema sem aplicação, sem pensar em aplicação. Né? Resolvam bastante exercício desse tipo aqui, sem pensar em aplicação. Né? Resolvem, calcule, resolva o sistema linear dado da seguinte forma. Né? Somente 2 por 2. Resolva vários exercícios desse tipo. Aí sim você pega exercícios que tem uma aplicação daquilo ali. Porque o exercício com aplicação, além de você interpretar, né, você aí tem que resolver. Portanto, tem também esse aspecto da interpretação. Portanto, não queira já complicar muito. Primeiro, foca aí, saber resolver bem os exercícios de sistemas. Depois, você vai para exercícios aplicados, tá bom? Bom, pessoal, então espero que vocês estejam gostando. Na aula que vem, nós vamos começar a trabalhar aí com equações do segundo grau. Espero que vocês estejam gostando do curso. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!